Eu sou Davi Nunes, sou doutorando no programa de pós-graduação em Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC. Divido... Pode continuar, Davi. Fala. Boa noite, gente. Eu me chamo Cananda. Eu sou formada em Letras Vernáculas pela UFES. Cursava estudos literários lá, como aluno especial também. Sejam todas muito bem-vindas à roda de conversa Poéticas Negras, Escritas Radicais, Atravessando o Fim do Mundo. A mesa faz parte da conclusão do curso ministrado pela professora e professores Eneda Leal, Júlio Tavares e Felipe Machado. Para conversar sobre outras maneiras de pensar o mundo e como processos artísticos podem contribuir para isso, convidamos para participar dessa conversa 3 artistas que vêm hoje trabalhando exatamente nesse sentido. É com muita honra que recebemos Maré de Matos, Áurea Anunciação e Hamilton Borges. Com vocês, os entrevistados, a gente fez um experimento com a bio deles, espero que vocês gostem. Boa tarde, é um prazer convidar vocês para a roda de conversa Poéticas Negras, Escritas Radicais Atravessando o Fim do Mundo, com a participação de Maré de Matos, Áurea Anunciação e Hamilton Borges. Maré de Matos é artista transdisciplinar, mineira do Vale do Rio Doce, graduada em Artes Visuais na Escola Guiné em 2009, mestre em Teoria Literária pelo UFPE em 2020 e atualmente desenvolve o projeto de pesquisa Museu das Emoções no doutorado na USP. Exercita o tensionamento entre versão e verdade, história única e contras narrativas polifônicas, inversão da raça e narrativa de si, subjetividades e poéticas negras, atua em linguagens híbridas e defende o direito à emoção de sujeitos privados do Estatuto de Humanidade. Seus trabalhos situam-se, sobretudo, no vão entre os territórios da imagem e da palavra. O baiano Áurea Anunciação é dramaturgo, roteirista, ator e apresentador de TV, laureado com o primeiro lugar do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria juvenil com a obra Namíbia Não, em 2013. Bacharel em Teoria Teatral pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da Universidade Federal da Bahia. Recebeu a Comenda de Mérito Cultural em 2014 por suas contribuições para as artes, idealização e realização do Festival Dramaturgias da Melanina Situada e da plataforma Melanina Digital, que catalogam e estudam dramaturgias negras. Hamilton Borges nasceu e se criou na Rua do Curuzu, número 294, Liberdade, Salvador, Bahia, e atualmente vive no Engenho Velho de Brotas, bairro da mesma cidade. Afirma que seu conhecimento vem dos movimentos de luta preta e do convívio afetivo com as mulheres de sua família, especialmente sua avó paterna. Idealizou e integra a organização política Reajo Será Morta, Reajo Será Morto, e atua na Escola Pan-Africanista Winnie Mandela. Publicou pela editora Reajo os livros Teoria Geral do Fracasso, no ano de 2017, Salvador Cidade Túmulo, em 2018, e o livro Preto de Ariel, em 2019. Saúdo Mari, Audrey e Hamilton. A primeira é um prazer, assim, são pessoas que eu tenho muito carinho, né? São pessoas próximas e que a gente dialoga sempre, né? A primeira questão que surge, pensando até no título, né, Poéticas Negras, Escritas Radicais, Atravessando o Fim do Mundo, e pensar esse atravessar no gerúndio, né? O racismo antinegro com as suas ferramentas de subjugação racial, isto é, o epistemicídio, branqueamento, violência policial,
constrói uma realidade em que o estar negro e negra no mundo se encontra em ameaça de desintegração e morte constante, o que gera ansiedade e angústia devido a esta condição finita. Visto isso, como a arte e a escrita de vocês articulam procedimentos de denúncia, travessia e de criação de uma imaginação radical para um novo mundo. Pode começar, Mari? Olá, boa tarde a todo mundo que está aqui. Uma pergunta com a complexidade que a gente merece, né? Eu vou começar respondendo com um poema, pode ser? Pode. Antes de cruzarem as fronteiras da nossa humanidade, antes do desejo de nos esmagarem com o peso monolítico dos seus costumes e sistemas de pensamento, antes da súbita invenção das normas e modelos, antes da produção e do aprimoramento das técnicas de gerenciamento de medo, nós nascemos. Embora contraiam patrilíngua, assim como empunham facas e táticas, embora construam obstáculos em caminhos estreitos que nos querem arquipélagos, embora mantenham corações apegados a órgãos que produzem pirâmides das diferenças, e por audácia, mesmo embora deteriorem as pontes que nos ligam ao nosso direito à existência, nós nascemos. E mesmo que supostamente frágeis, afirmem-se no delírio colonial da universalidade, mesmo que estrategicamente violentos se apoiem na escrita em outros projetos de esquecimento, nos resta sensibilidade, vozes e gestos. Ainda que não saibam, mas nos digam sinto muito, nós existimos antes de não terem tempo para outras configurações de mundo. É assim que eu queria começar essa sua provocação. Eu acho que a nossa prática poética, ela tem o duplo exercício, ela carrega o duplo exercício de rever e construir. É assim que eu penso. Só para abrir a gira. Ok, não, lindo poema. Audrey, quer responder essa pergunta? Essa primeira questão? Eu vou pedir para vocês três ficarem com a câmera ligada, por favor. Olá, boa noite. Não sei se está todo mundo me ouvindo. O som está ok? Porque tem sempre essa questão técnica, né? Está ok, né, Davi? Está me ouvindo? Tá ok, tá ótimo. Eu queria agradecer a PUC-Rio, queria agradecer também ao programa, né, de pós-graduação, Literatura, Cultura e Contemporaneidade, a professora doutora Enida Leal Cunha, o Davi pelo convite, né, pessoal, inclusive, ele entrou em contato comigo, e também saudar a Maré de Matos e a Milton Borges, pessoas que eu admiro muito. Muito obrigado por estar aqui conversando sobre poéticas negras. A Maré traz uma questão realmente muito forte, que é a utilização da nossa poética como ferramenta, né? Eu não sei se é uma resposta, porque, na verdade, encontrar respostas para todo esse encruzilhamento cultural é difícil. Mas eu entendo, sim, que a poética negra não tem ela agrega outras funções aí, se a gente pensar que no nosso mundo real prático existe a negação do outro, e a negação do outro passa por uma ficcionalização, né? Porque o segmento que nega, ele ficcionaliza o outro a partir de suas premissas. Então, assim, o mundo real prático já traz em si esse componente de ficcionalização do negro e da negra, né? A partir de premissas que se criam ali, que não são verdadeiras. Então, a nossa poética, em sendo uma poética que produz ficção, eu percebo, já acompanhando com a Maré, que a nossa poética ela coloca uma ficção em confronto com outra. Né? É um jogo de confrontos, de ficcionalizações, onde elas se anulam de alguma forma, na medida que ela encontra uma estética, encontra um público, encontra uma recepção. E essa anulação, a impressão que me dá é que ela visa promover um encontro com a realidade, né, do receptor. Ou seja, a recepção encontra uma realidade a partir dessas ficcionalizações, né? Que elas contrapõem. A ficcionalização do mundo real prático, ficcionalizando o outro, e a ficcionalização do poeta e da poeta negra, né? Trazendo esse confronto, a gente encontra, talvez, uma anulação de ficção
e um mergulho de uma realidade talvez muito cruel. Por que eu estou falando isso? Porque o mundo é muito ficcionalizado. Se a gente pega essas últimas personagens do mundo real prático, né? Porque a gente vai falar aqui de poética, de personagens criados, mas João Alberto lá em Porto Alegre, né? Existe uma ficcionalização da presença daquela figura ali, né? Aquela violência, ela é fruto de uma ficcionalização primeira, de uma desconfiança, de um ato suspeito que é colocado em relação ao personagem negro no mundo real prático. E a nossa função enquanto artista, poeta, é pegar essa ficção do mundo real prático e transmutar em literatura. Essa é a nossa grande, talvez, não gosto de falar missão, mas minha mãe fala muito, essa é a nossa grande missão e a nossa função enquanto poeta, né? Utilizar a nossa letra, a nossa poesia como um confronto a essa ficcionalização tão complicada do mundo real prático em relação ao segmento da sociedade. Para finalizar essa introdução aqui, que responde um pouco a Maré, eu lembro do professor Azevedo, lá da USP, que ele fala que ele escreve porque ele está numa guerra e ele não sabe usar armas, então ele escreve. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, assim, é a poesia em formato de lança, uma poesia em formato de aviso, né, para o receptor. É assim que eu coloco a provocação no nosso encontro agora. Ficção contra ficção. Ficção do mundo real prático e ficção na nossa poesia. Ok. Hamilton? Oi, boa noite já, né? Aqui em Salvador já é boa noite. Eu queria cumprimentar a Audrey, cumprimentar a Maré, que é a primeira vez que eu vejo essa mulher e eu fiquei muito emocionado com esse poema. Eu não me considero muito um poeta, né? Ainda que escreva poesia. Quando eu vejo poeta de verdade, eu fico emocionado. Esse texto dela foi maravilhoso. Eu gostaria, como de praxe, de agradecer a Davi Nunes, que está aqui como entrevistador, está aqui como mediador, mas é um grande escritor, um escritor que faz o Código Sankofa, né? Tenho idade de ser pai dele, ele é muito mais novo do que eu, mas ele é a minha referência de elegância, referência de bom traço nas letras, de construção teórica, de intelectual que sai dos lugares que nós saímos, né? Como diz Jovina Souza, nós da pele preta, dos lugares que nós da pele preta saímos e que continua erguendo lanças, flechas, espadas, lápis. Então, eu gostaria de gastar bem esse tempo agradecendo a Davi por me convencer a vir aqui. Porque é impossível negar uma ordem dada por Davi. Eu queria, inspirado por Maré, dizer a ela que eu fiquei muito feliz em conhecê-la, mesmo que remotamente. Feliz mesmo. Inspirado por ela, eu queria falar um poema desse livro aqui, que eu acho que o título desse livro, Davi, e todas as pessoas que estão ouvindo, o título desse livro é uma parte da resposta, não é resposta, né? Da reflexão à sua questão, a questão que você colocou. O nome do livro é Teoria Geral do Fracasso. O primeiro livro que eu publiquei na minha vida, né? Porque eu escrevi um livro com 14 anos, nunca publiquei, e esse foi o primeiro livro que eu escrevi com mais de 50 anos de idade, o que revela um grande fracasso que nós temos, a gente que nos acompanha. Mas eu vou ler o poema. Amanhece, o corpo estirado no barro, o chão de barro é repouso, descanso. Um canto de longe no canto desperta a alma que pede ritual para baixar a terra. O soldado já deixou o local, limpo, sem evidências, sem remorsos, ele assina o boletim de ocorrências, resistência seguida de morte. A mãe grita descabelada, a notícia já se espalha, a rua se enche, vazia de tudo. A esposa grávida agarra o defunto, o rabecão é claro, todos sabem, faz sua colheita sem alarde, já no final da tarde.
para mim, a questão fundamental que você coloca, e essa é uma reflexão que eu tenho feito há muito tempo, ao longo desses mais de 30 anos, fazendo luta política contra o que a gente sempre convencionou chamar de racismo, mas que é uma outra coisa que a ideia de racismo não consegue compreender, a perspectiva de luta racista contra o racismo não dá conta de compreender, que é o ódio antinegro, uma coisa que você tem falado muito, uma coisa que você tem explicado muito, espalhado muito por aí, esse ódio antinegro. Esse ódio antinegro, do ponto de vista da literatura, da vida da gente como um todo, mas do ponto de vista da literatura, do processo criativo, do processo de escrita, da construção da personagem ficcional negra, olha, o sistema literário nacional é um lixo. O sistema literário nacional ele é primo irmão do sistema de ódio antinegro. O sistema literário nacional ele não considera a nossa humanidade como a humanidade plena. Nós não temos humanidade para o sistema literário nacional. Se você for ver a maioria das publicações, quase 90% das publicações ao longo dos séculos, que é feito por homens brancos, supostamente heterossexuais, das classes abastadas, falando sobre eles mesmos, nós não entramos como sujeitos humanos completos, nós entramos como sujeitos humanos incompletos. Então, quando nós escrevemos, as nossas personagens são uma luta contra o fracasso. As nossas personagens, elas se constituem humanidade plena. Mesmo quando as pessoas são descaradas e não compreendem que o amor ao branco, que o amor ao sistema, tanto literário como o sistema racial, é um amor que é o amor contra si próprio, sendo negro e escrever a favor desse sistema. Então, essa questão que você coloca, para mim, fundamentalmente é isso. Ontem eu estava vendo uma live com um mineiro, né, que é Sérgio Fantini. Ele estava citando um outro poeta, que eu não me lembro o nome, para um pouco dialogar com Aldri, que é uma pessoa também muito importante do ponto de vista do que é que ele consegue e do que é que ele pode espalhar, né? Quer dizer, porque nós queremos espalhar coisas, sementes, rebeliões. Nós precisamos espalhar confusão por esse país, porque esse país está ordenando a nossa revolta. Nós temos história de revolta, né? Um amigo meu, quer dizer, que é um intelectual e um mestre meu, ele estava dizendo o seguinte, ó, na cabanagem, os pretos colocaram os brancos no tronco e deram chicotada. E a gente está querendo dialogar com os nossos inimigos como é que eles podem abrir um caminho para a gente. E a gente não pode permitir isso. Então, ele dizia o seguinte, eu concordo, eu escrevo para me vingar. Eu escrevo para me vingar. Porque disseram que eu era fracasso, disseram que eu não era nada, mas eu construo mundos. E um mundo que eu quero reiniciar um outro mundo. É isso, né? De certa forma, a gente cria, quando a gente escreve, né? A gente busca se colocar como ser ontológico, né? Como ser, né? Diante de um mundo que nos diz que a gente não é, né? A gente é um não outro. Então, acho que a poética, né? A escrita de vocês é muito potente nesse sentido. Eu vou falar mais à frente das peças de Aldri, porque as distopias que ele cria, né? E eu estou chamando alguns lugares eu estou chamando de as peças de Aldri, né? De algo que eu chamo de estética do lugar mínimo. Depois eu vou explicar esse lugar mínimo, porque essas localizações, né, quase heterotópica de aprisionamento, né, de confinamento e do mundo ordenado, o mundo institucional, quase aterrando esses personagens negros, né, a um lugar de morte social, ao mesmo tempo que cria toda uma dinâmica de um discurso de humanidade das pessoas negras, né? Eu acho fantástico o Namíbia Não, mas eu vou falar um pouco mais à frente. Cananda tem uma pergunta, né, Cananda?
Tenho sim. Boa noite mais uma vez, saudações aos convidados, aos professores e a todos os presentes. Bom, meio que dando continuidade aí à pergunta anterior feita por Davi, quando nos propomos a pensar com essa mesa, as poéticas negras atravessando o fim do mundo, automaticamente somos remetidos a pensar o corpo negro existindo na fronteira. E, para além disso, só poética contribui essa travessia. O trabalho da Maré de Matos, por exemplo, tem essa característica de articular diferentes linguagens para construir essa ponte, através da qual vai ser transmitida uma mensagem, uma intenção. Unindo principalmente a palavra e a imagem, Maré faz um ebó poético para o futuro. Pensando na potência da imagem e da palavra como criadoras de realidades possíveis, queremos saber o que existe para além do fim do mundo, o que queremos construir sobre as ruínas coloniais. Bom, a pergunta ela cita o nome da Maré, mas aí fica à disposição também de Aldriano Anunciação e Hamilton Borges. Mas vamos manter a ordem e começarmos por Maré. Eu queria fazer um comentário aqui, porque tem uma coisa, nós que trabalhamos com literatura, tem uma coisa meio idílica nesse peso, e eu queria reforçar o fato de que é pesado para o poema, entendeu? Se não fosse pesado para a gente carregar, fazer esse duplo exercício, a gente não estava cansado, né? Então tem uma coisa assim que eu acho super importante, é não romantizar o peso de ter que reescrever história e escrever futuro ao mesmo tempo. Eu acho que isso é algo que precisa ser dialogado assim, dentro dessas fronteiras, sabe? E quando a gente fala, por exemplo, sobre diálogos possíveis com a branquitude, eu acho que esse é o lugar, sabe? Se a gente está falando sobre representação, a gente precisa falar sobre responsabilidade. Então, eu acho que, de fato, para que a gente possa ter um pouco de paz para conseguir escrever as nossas narrativas, a gente precisa dividir esse peso, saca? E acho que tem uma coisa meio de um olhar meio, eu não sei, eu tenho pensado na palavra romântica, mas acho que dá para entender esse complexo, né? Que é também uma espécie de atualização colonial da branquitude, né? Então, assim, as pessoas aplaudem a narrativa do sofrimento. Então, que coisa linda que nós negros estamos fazendo, né? Em cima da ruína que se construiu, construindo outras coisas, da ruína dessa ideia de civilização, a gente ainda precisa fazer duas narrativas ao mesmo tempo. Então, essa dupla consciência, essa consciência polivalente que a gente carrega, ela pesa e ela cansa demais. Então, deixa eu tentar voltar à sua pergunta aqui, se você puder me falar a última linha da sua pergunta, que tinha relação com ruína, especialmente. Claro. Pensando então na potência da imagem como criadora de realidades possíveis, queremos saber o que existe para além do fim do mundo, que queremos construir sobre as ruínas coloniais. Então, é isso. Exatamente, eu estou falando justamente dessa pauta. Para a gente fica um tanto quanto difícil fazer literatura, é pesado o colete à prova de bala quando a gente consegue usar. E se a gente atravessa a areia movediça, ainda tem que dançar na areia movediça enquanto a branquitude consegue passar correndo, fica difícil para a gente fazer poética. Então, assim, realmente eu posso dizer de mim, da minha perspectiva, eu acho que levando em consideração todo esse tempo histórico e todo esse projeto de extermínio, eu acho que a gente precisa, no mínimo, ter o direito de versar sobre as coisas que nos mobiliza, sabe? Que é o que eu tenho falado muito, que é o que eu tenho defendido muito, e eu acho que se a gente puder olhar de forma seminal para esse tempo presente de agora, essa ruína, e nessa encruzilhada, eu acho que o nosso direito é narrar coisas que alimentam o nosso desejo de existência, o nosso desejo de estar vivo, sabe? Eu, particularmente, sou uma escritora que gosto muito de aves, gosto muito de pássaro, gosto muito de observar o movimento das aves, gosto de falar sobre voo, gosto de falar sobre paisagem. Eu sou mineira, gosto de falar sobre montanha, gosto de falar sobre como a geografia forja a nossa subjetividade. Eu gosto de falar sobre isso. Mas, infelizmente, eu tenho que ocupar bastante do meu tempo dizendo: não se pode matar a escrita que carrega nos ombros a história que se quer morta. Mata-se o homem, dificilmente a fome tenta se matar a memória, mas é a poesia que sobrevive à hora. Então eu tenho me ocupado de um lugar meio cansativo e adoraria que a branquitude pudesse trabalhar aspectos da responsabilidade dessa construção para eu versar sobre pássaros. Vamos aí agora. Audrey? O que se quer construir nas ruínas do colonialismo? É uma pergunta bastante
provocativa, assim, porque parece que ela é um passo talvez adiante, né? Não é o que se quer. Eu vou questionar a pergunta, na verdade. Não é o que se quer construir nas ruínas do colonialismo, porque quando eu ouço essa pergunta, a impressão que me dá é que existe uma ruína do colonialismo, quando talvez não exista. Eu vou tentar trazer aqui um pensador que eu namoro muito, que é o Achille Mbembe. Muita gente está namorando ele, principalmente no Crítica da Razão Negra e o Necropolítica, aquele ensaio. Mas tem um livro dele muito interessante que se chama Saída à Grande Noite, que fala um pouco do processo de descolonização lá da África. E ele fala de um processo muito interessante que ele aponta como uma problemática para essa descolonização, que é a tal da autodescolonização. Lembra um pouco a autocolonização da Judith Butler, mas não é exatamente. Ele aponta uma necessidade de que essa colonização, a descolonização em si não basta, né? Porque ela deixa feridas no sujeito, de forma que ficam sementes subjetivas e de atitude nas figuras que estão ali dentro, naquele espaço descolonizado, que são sementes colonizadoras, né? Então ele propõe nesse livro Sair da Grande Noite, e é muito salutar esse título, né? Sair da Grande Noite, um processo de autodescolonização, ou seja, a partir daquele processo coletivo, né, de retirada do colonizador, existe uma necessidade de uma busca interior de cada um, de cada agente daquele espaço. E aí, quando a gente está falando daquele espaço, desse tópico, podemos pensar aqui o Brasil, negros e não negros, de uma autodescolonização. Assim, você tentar se livrar de algumas feridas, o que é muito difícil. Aí você tem pensadores como Fanon, que traz sobre essa questão das feridas da colonização na subjetividade negra, mas assim, na sociedade como um todo, aí estendendo para a branquitude, parece que essa ruína de colonização não aconteceu, porque existem essas internalizações da colonização, e que me parece que antes da gente propor ainda a construção desse novo mundo nas ruínas do colonialismo, talvez seja passar por esse processo de autodescolonização que, a meu ver, pelo processo de escrita e pela relação que a gente vai encontrando através da recepção da sua obra, né, daquela comunicação e das pesquisas que a gente faz, às vezes, para compor a nossa poesia, percebe-se que não existe aí, talvez, uma ruína do colonialismo, mas uma internalização, né, uma subjetivização desse colonialismo, e parece que a nossa tarefa maior nesse momento talvez não seja nem transmutar ou desenhar poeticamente esse novo mundo, mas tentar desarticular essa colonização internalizada na sociedade como um todo. Daí que entra por exemplo, essa poética que o Davi Nunes traz aí, que eu componho lá na trilogia do confinamento que eu acabei de lançar, ou nas outras obras que eu tenho escrito, são sempre personagens confinadas, né? Eu trago essa metáfora do confinamento para poder articular vários pensamentos, porque eu entendo que a gente tem essas personas, né? Que é a persona fora da nossa caverninha de casa, que a gente pode entender o confinamento não somente como encarceramento, mas assim o nosso próprio confinamento privado, né? Daí tem aquelas histórias também do drama burguês que trabalha com o ambiente privado daquelas figuras, e essa ideia de trabalhar um ambiente privado das figuras, existem figuras que não são consideradas figuras que também têm esse ambiente privado. Então esse espaço do confinamento, esse espaço privado de cada um, talvez resida ali o nosso embate subjetivo das personagens na busca de uma autodescolonização, porque é muito forte as consequências de uma colonização. A gente percebe isso em nós, na gente mesmo, assim. E eu, Aldre, percebo isso em mim várias vezes, na minha relação com a branquitude, na minha relação com os espaços de poder, nas minhas relações com o espaço de conhecimento, de produção de conhecimento, né? Nas estruturas que são organizadas para o acesso ao conhecimento, né? Quando eu estava conversando com a minha amiga Laís Machado, ela é doida para aprender Yorubá, mas ela fala que quer fazer mestrado, então ela vai aprender o inglês. Quer dizer, todas essas placas que vão guiando a gente para alguns lugares, que tendem a caminhar para uma restauração da colonização de forma interna, me leva a crer que não existe, talvez, essa ruína, né, do colonialismo.
porque ela está espraiada, escondida dentro de uma subjetividade total na sociedade. Aí eu incluo negros e não negros, né? Da onde a gente persevera nesse caminho do colonialismo. Então, talvez exista a desconstrução dessa subjetividade colonizada ainda, do que o desejo de construir um novo mundo na ruína do colonialismo. É o que eu penso. Assim. É interessante que o Frank Bill Wilson, né, um teórico do afropessimismo, ele diz que a antinegritude mobiliza tanto a psique negra, tanto não negra, né? Ela faz esse traço, né, de opressão nessas psiques, né? Mas aí Hamilton também fala uma coisa muito interessante, que é de uma linha ontológica, né, que Hamilton subverte isso também, né, como os teóricos do afropessimismo, porque normalmente a gente segue uma linha teórica, uma linha ontológica, né, a maioria dos críticos, de branco, não branco, né? O Hamilton sempre está falando, né, negro e não negro, né? Faz essa inversão ontológica, né, ontoepistemológica, para ler o mundo, né, dentro de uma outra ótica. Mas o que é que você acha disso, Hamilton? Deixa eu falar. Eu estou sendo ouvido? Tá. Massa, joia. Porque às vezes fica tudo... Eu queria... A primeira questão que eu queria colocar em relação à pergunta, eu esqueci seu nome, desculpe. A questão que ela colocou, ela pergunta, ela fala sobre o fim do mundo, né, o apocalipse. Aí eu tenho que perguntar qual o fim do mundo? A gente tem que se perguntar isso, qual o fim do mundo? E nesse diálogo desse negócio do negro e não negro, a gente precisa afirmar uma coisa que toda a ciência concorda. Nós somos os seres humanos originais, uma humanoide africana, vocês podem chamar de Eva, vocês podem chamar como vocês quiserem, ela povoou o mundo, ela surgiu no mundo, ela pode ter surgido do chão, de Yorubá, pode ter surgido do céu cristão, seja lá de onde ela surgiu, vocês podem chamar ela de macaca, pode chamar do que quiser, mas esse ser humano original surgiu na África e se espalhou pelo mundo. Então, nós inventamos o mundo. Nós inventamos o mundo. E a gente tem, quer dizer, essa invenção do mundo, ela é importante que a gente tenha a ideia dessa invenção do mundo para a gente não pensar que o apocalipse é agora, que tem um final do mundo agora, porque tem vários mundos se acabando o tempo todo, permanentemente. A escravidão, o processo da escravidão foi um processo, inclusive, eu ouvi isso de uma palestra de Davi, e eu fiquei muito, muito tocado nisso, que é uma coisa que eu acho que é fundamental a gente dizer de onde é que se elaboram as questões, né? Davi falou isso, a escravidão foi um apocalipse, né? Quer dizer, e aí talvez tenha acabado um desses mundos que nós criamos. Nós criamos mundos de luz, nós criamos mundos da matemática, mundo da filosofia, mundo da arquitetura, nós criamos mundo de grandes engenhos arquitetônicos que hoje eles querem dizer que esse mundo foi criado a partir de tecnologia alienígena, porque não se pode considerar que esses humanos de pele preta eles possam ter construído tantas coisas importantes enquanto os brancos estavam morando em caverna. Os brancos estavam morando em caverna enquanto a gente estava em plena expansão de nossa inteligência. Então, que mundo nós estamos falando? Essa é uma coisa. E aí, para falar desse mundo que nós estamos debatendo, né, eu tenho um texto que eu acho importante. A gente está falando aqui dos intelectuais, né? Tem muito intelectual aí. Hoje, na mesa anterior, eu estava ouvindo as pessoas falando de fulano de tal, beltrano de tal, que invariavelmente são influências de internet, que compilam textos que foram debatidos pelo movimento social,
O movimento social negro, ele construiu teoria ao longo de mais de 40 anos, e as pessoas querem agora dizer que estão inventando alguma coisa porque colocam isso no livro. E eles não dão os créditos a quem estava construindo lá atrás. Então, todo esse debate, tem uma série de debates, né, que aparecem, né, de forma repetida, como papagaio, dessas pessoas, a gente estava debatendo lá atrás. Lá atrás, eu participei de debates e discussões sobre racismo estrutural, só que a gente tinha uma lógica para discutir a estrutura do racismo no Brasil, né? Como ele estruturava esse edifício. E nessa lógica, o que cabia a nós era destruir o Estado, destruir o edifício, não era remendar o edifício, não era colocar band-aid no edifício para caber 2 ou 3 de nós. E aí esses 2 ou 3 de nós pegam o elevador de serviço, fica lá em cima na torre, no topo, e acha que preto no topo está resolvido. Não está. Porque o apocalipse ele vai estar destruindo a gente aqui embaixo. Quem está aqui embaixo no chão, na terra, pisando na terra. As pessoas que ainda conseguem andar nas ruas, né? Davi, que é uma pessoa que anda em engomadeira, tranquilo, sem susto, porque ele pode andar em engomadeira, entendeu? Eu posso andar em qualquer lugar da minha cidade ou do Rio de Janeiro, porque eu não tenho susto com o meu povo. É meu povo. Como que eu vou me afastar desse povo? Entende? Ficar aqui teorizando sobre um monte de coisa, eu não vou. Então, esses intelectuais, eles precisam ser, inclusive, colocados em xeque, né? Como o próprio Bembe foi colocado em xeque por Rondon Robo, que fez uma carta contra Bembe, colocando ele como um intelectual que, na verdade, era programado via controle remoto pelos europeus, repetindo as coisas que os europeus estavam falando, quando lá no século XVIII, no século XIX, africanos, né, que estavam organizando ali os debates sobre panafricanismo, estavam questionando Marx, estavam questionando Hegel, estavam questionando esse pessoal e batendo de frente com eles, dizendo: nós somos humanos, essa terra é nossa, nós estamos na diáspora, nós queremos uma unidade africana que inclua as pessoas que foram dispersas pela violência de vocês, entende? Então, isso é uma coisa. Esse livro, esse artigo de João Vargas, que é uma pessoa, né, que a gente precisa colocar a gente precisa colocar João Vargas como é que chama? Nas estantes das pessoas, nas pesquisas das pessoas, porque ele está fazendo uma análise que é muito importante para a gente. Ele está dizendo o seguinte: olha, existe o ciborgue, ou cyborg, sei lá como se fala, e a escrava, né? Esse artigo dele é Geografias da Morte e a Imaginação Política da Diáspora. Isso é importantíssimo. Então ele vai dizer o seguinte: o cyborg recusa a abjeção, que nós somos abjetos. A gente precisa reconhecer isso. Nós não somos levados em conta. Nós não somos nada para o Estado brasileiro. A gente pode morrer em cima de simples suspeita. Nós somos odiados pelas pessoas. O Estado nos odeia. A moça estava falando como é que chama? Na live, na mesa anterior a essa, que ela acredita nas leis. Leis! As leis são um dos instrumentos fundamentais para a nossa desgraça. Vamos ver aí uma presidenta que é amada por todo mundo aí, que é considerada mãe de todo mundo. Ela colocou aí, que eles ficam falando assim: esse problema é um problema de conjuntura? É um problema de Bolsonaro, do PT? Não é, porque no governo de Dilma, ela colocou o exército contra o pessoal da Maré. E ela usou uma lei, a lei de garantia e ordem, de lei e ordem. Então, a lei não vai servir para a gente, nenhuma lei vai construir nada para a gente, nenhuma lei vai construir coisa nenhuma para a gente. Nós não vamos vencer. Nós não vamos vencer baseado na ideia de que nós vamos ocupar o prédio da estrutura do Estado brasileiro e vamos mudar esse prédio ao nosso favor. Isso é o cyborg que pensa, segundo Vargas. O cyborg, ele é amoroso, ele tem amor para dar, ele quer ensinar aos brancos como é que os brancos devem agir para o nosso bem. O cyborg acredita no antirracismo, por isso ele se esforça tanto para ensinar aos brancos e dizer aos brancos que nós somos humanos. O cyborg, ele se apresenta para os brancos e diz: nós somos humanos, nós queremos ser levados em consideração, nós queremos ser amados.
A escrava não, a escrava sabe que esse mundo é fundamental e irremediavelmente antinegro. Ela busca a fuga, ela busca o refúgio, ela busca a destruição desse mundo, ela quer destruir o mundo, ela quer destruir o mundo com as armas, ela quer destruir o mundo com a imaginação política, escrevendo coisas que façam as pessoas se rebelarem. E aí eu aprendi com Erasto, que é meu mestre, meu professor, Patrícia, minha nova professora, porque eu tenho professores todos mais jovens do que eu, porque a nossa turma, da nossa idade, a nossa turma não está com nada, viu? A nossa turma está fazendo reunião com o presidente da Câmara dos Deputados para dizer que tem um projeto contra o racismo. Nossa turma está querendo enganar quem? Nós queremos enganar quem? Nós não podemos enganar nosso povo com falsas teorias, com manipulações políticas. A escrava, ela é igual a Antônio Conselheiro, ele chegou sujo em Sergipe, aquele chegou sujo em Sergipe, entendeu? Ele chegou todo sujo em Sergipe, ele chegou falando com as pessoas, sobre as pessoas se organizarem, se juntarem. Ele construiu uma capela, porque ele entendia que aquilo era a necessidade daquele povo naquele momento. Ele fez a junção e a organização dos povos, ele juntou as pessoas. Erasto que diz isso, olha, não é o projeto ideológico que vai nos salvar, são povos, nós como povo, a gente vai ter um momento que a gente vai poder se juntar com os indígenas, que não querem arrego, e nós precisamos tomar território, a gente precisa abrir capelas. Nós da Reaja, que é a minha organização, abrimos escola, horta comunitária, coisa pequena. A gente não pode só falar nem escrever, é pouco. Para o apocalipse, a gente tem que se preparar tomando terra, território, plantando, tendo espaço para receber outras pessoas humilhadas. A gente tem que ter espaço para o cara que está no tráfico. A gente tem que ter espaço para a mãe dele. A gente tem que criar escola para ajudar os nossos povos. A gente tem que criar a editora para fazer a voz dos nossos, ela também sair, para não ficar parecendo que eu sou um snob escritor. Eu sou escritor, é a mesma coisa, não mudou nada na minha vida. Eu tenho que trazer outras escritas e outras narrativas para serem publicadas e fazer como Antônio Conselheiro. Fazer união de povo, não de personalidade. Não de personalidade de gente. Isso eu aprendi recentemente com Erasto. Entende? O apocalipse, aí sim, aí que é o debate. Como é que a gente vai fazer depois do apocalipse? Reiniciar o mundo. E a gente vai reiniciar o mundo como? Com comida com fartura, sem veneno, cavando o poço para ter água pura, porque daqui a 20 anos a gente não vai ter mais água, vai ter guerra de água. A gente tendo nosso próprio território sem precisar da polícia, e se precisar a gente vai empunhar a arma para defender nosso território. E se tiver que destruir o nosso território, se tiver que destruir o mundo que nós criamos para nós, podem vir. Eles já fizeram isso em Palmares, eles já fizeram isso em Canudos. Aí eu fico com a seguinte questão dessa resposta. Quando o Estado brasileiro, recém-fundado, em 1890, invade Canudos, destrói Canudos com tanto ódio, aquele ódio é contra quem? Contra nós. Canudos era um território preto, autônomo. Entende? E esse ódio continua acontecendo. Então, esse negócio de que a gente vai acreditar numa mudança dentro das perspectivas do que o branco criou, eu falei uma coisa, eu fui até deselegante, eu fiquei o tempo todo falando com Davi. Davi, eu vou ser a pessoa mais elegante nessa live. Mas eu fui deselegante logo na outra mesa, que eu peguei e falei para a mulher lá, olha, a mulher, a moça lá, ela agradeceu aos brancos, ela disse assim, aos brancos e aos não brancos. Todo mundo vai fazer alguma coisa. O que eu disse foi o seguinte, os brancos não vão fazer nada para mudar isso. Os brancos estão satisfeitos no play, seja ele de esquerda, de direita, seja intelectual radical, seja intelectual reacionário, eles estão satisfeitos com sua cerveja, aquela cerveja verde mais cara que tem. Está todo mundo satisfeito. Quem tem que fazer alguma coisa somos nós pretos. Tomar vergonha na cara. Eita!
É interessante isso tudo que você falou, Hamilton. E aí eu lembrei da Denise Ferreira da Silva. Ela diz que a gente precisa destruir o mundo ordenado, né? Que é o mundo dessas instituições. E as instituições são antinegras, né? São instituições que estão aí para nos destruir, né? Então, assim, quando a gente fala, assim, às vezes, do final do mundo, né, as pessoas se assustam e tal, mas é o final do mundo ordenado, porque o mundo ordenado não vai fazer nada por a gente mesmo, né? A polícia é uma instituição de aplicação de lei, ela não vai fazer nada por a gente. O judiciário é uma instituição de aplicação de lei, ele não vai fazer nada por a gente. Então, e isso é interessante, né? Isso aparece na peça de Aldre também, né? Na Bíblia não aparece essa medida provisória, né? De despejo das pessoas negras do Brasil, né? É muito interessante porque ele cria uma ficção de despejo, né? E traz toda essa dimensão de antinegritude, né? Com o confinamento dos dois primos, né, num apartamento e discutindo sobre a situação toda de opressão, né? O confinamento como uma metáfora de opressão. E aí eu acho interessante os procedimentos da escrita de Aldre nesse sentido de criar esses apertos, né? A antinegritude é um grande aperto, né? Eu acho também. A gente vive apertado, né, no mundo. Então, eu acho que o Aldre consegue demonstrar isso, né? E você, no livro Preto de Ariel, né, você transcreve toda uma realidade de opressão, né? Porque, assim, o que é o Nordeste de Amaralina que não seja um bairro prisão, né? Ariel já sai de um bairro prisão para uma instituição prisional, né? Sem ter culpa, né? Então, assim, e você faz todo um trajeto crítico desse aprisionamento, né? E a Mari ela faz essa poética de fronteira, né? De borda, né? Com muita beleza, né? E densidade. Estou assim trazendo os efeitos das leituras que eu tenho de vocês, tá entendendo? Para dizer que tem um diálogo aí, tanto do Na Bíblia Não, do Embarque Imediato, com o Livro Preto de Ariel, com a poética de Mari também. Então e todos estão relatando situações de antinegritude, né? Óbvio que não precisa usar terminologia para colocar isso, né? Mas eu acho interessante. E aí também construir possibilidades ontológicas, né? Possibilidades de existência, né? Que eu acho que essas poéticas tentam, né, construir. Acho que é isso. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria fazer só um comentário. Fiquei muito feliz com como o Hamilton e Aldre situaram a pergunta, sabe? Porque Aldre, por exemplo, trazendo essa dimensão que me preocupa muito, que é esse aspecto da descolonização do ser, que acho que é uma coisa fundamental. E aí, ligando, por exemplo, com a perspectiva do Hamilton, para dizer da própria crítica que fazem ao Mbembe, é muito engraçado, na verdade não é nada engraçado, essa atualização e essa reformulação da colonialidade, sabe? No Brasil. Então, o que acontece muito a gente se dedica pra caramba em aspectos da colonialidade, do poder e do saber muito, estamos discutindo na universidade, como ampliar as bibliografias, etc. e tal. Mas, assim, né, o que está acontecendo, por exemplo, é o desmonte da política da saúde mental, né? O descaso com a questão do negro e da saúde mental, né? A falta de pesquisa e produção de pensamento sobre isso, porque somos nós, né, que estamos adoecendo, né? Então, esse aspecto que Aldre traz, por exemplo, da descolonização do ser, eu acho que ele é urgente. E tudo bem a gente beber em Fanon, mas a Lélia está aqui. Então, dentro dessa crítica, por exemplo, que o Hamilton traz, a gente vai e bebe em Grada, entendeu?
a gente está sempre buscando referenciais externos para fazer leituras da complexidade que é o Brasil, né? E acho que essa dimensão do ser, esse cuidado que eu acho que ele é fundamental da gente ter, a nossa saúde mental do povo preto, não pode ser escanteado. E eu concordo demais com a Milton. A literatura é mais uma instituição e é uma ferramenta de morte também, né? Apesar de ser também o nosso modo de narrar outras perspectivas, tem sido usada e foi usada como ordenador da modernidade que queria exterminar a gente, né? Então, a literatura é isso, as prisões são isso, os manicômios são isso e tantas outras instituições. A política partidária, realmente, Hamilton, entre direita e esquerda, a gente continua preto, né? Realmente não tem nada que seja, de fato, relevante para garantir seguridade nossa. Então, eu fiquei super feliz de como vocês situaram a pergunta. Eu costumo falar também que, assim, essa ideia de ruína que a gente tem convivido, eu, como escritor, eu acho deselegante escrever o livro dos outros. Então, assim, tipo, que mundo é esse? Na verdade, eu chamo de configuração de mundo, que é essa configuração aqui que a gente está submetido, é algo que tem que ser resolvido por quem inventou. Eu trouxe a dimensão do peso de ter que reescrever e escrever, é sobre isso. Essa responsabilidade não é nossa. Então, eu realmente acho que a gente precisa cultivar práticas mínimas, espaços mínimos de existência plena. A gente precisa construir isso. Então, só queria fazer esse adendo aqui, porque fiquei muito, muito, muito contemplada com a resposta dos meus companheiros aqui. Legal. Legal, pessoal. Só gratidão, só agradecer. As respostas foram perfeitas. A dos três. A de Hamilton, então, fiquei sem palavras. Só queria bater palmas aqui. Tenho mais uma questão aqui para vocês. O livro Preto de Ariel, de Hamilton Borges, na cena em que Ariel, protagonista negro, baiano, encarcerado injustamente, está no fórum para audiência com o juiz, ele se depara com um ambiente praticamente repleto de pessoas brancas, do juiz à estagiária de direito. Em um dos corredores do fórum, o jovem observa admirado a altivez do advogado Renato Verne, refletindo. Enquanto eu estava na praia, ele estava estudando, se esforçando, e agora estamos aqui lado a lado. O que Ariel não suspeitava é que o advogado já havia se envolvido com diversos atos fora da lei, mas sempre protegido pelo pai desembargador e pelo avô ex-senador da República. Como cada um de vocês observem suas produções artísticas, possam servir para uma resistência crítica de jovens negros e periféricos. Podemos seguir essa ordem aí, se vocês quiserem. Começar por Maré, depois Adri. Eu acho que eu não quero começar, não. Eu acho que eu quero ouvir um pouco primeiro. Pronto. E aí, vamos, gente. Você pode repetir a última linha da sua pergunta? Claro, claro. Como cada um de vocês observem suas produções artísticas, possam servir para uma resistência crítica de jovens negros e periféricos. Então, aqui tem uma questão bem grave, né? Que é a questão do acesso à educação também, assim. Fico muito preocupado quando faço as minhas escritas, assim, por exemplo, contemplado muito com a Maré e com a Hamilton, sobretudo quando ele fala das leis. Eu tenho reparado que num portal, eu tenho um portal chamado Melanina Acentuada, que tem um monte de literaturas aberta. Ele não é uma instituição da literatura, na verdade é um espaço onde você entra e fala, sou da literatura e põe sua obra. E ali tem 98% de autores e autoras negras. Eu tenho lido todos eles, tem mais ou menos 100 pessoas, mas 100 pessoas ali dentro. E eu percebo que toda essa literatura, essa dramaturgia que é escrita ali, naquele portal do Melanina Acentuada, aqui dialogando já um pouco com o pensamento que o Hamilton trouxe, o vilão, né? Você pode pegar tradicionalmente esse personagem, só para a gente poder entender direitinho o que é. O vilão da história quase sempre é a própria instituição, né? Depois eu fui analisando também que assim a minha própria escrita, ela não tem essa vilania humanizada numa figura. Por exemplo, é uma medida provisória que obriga que todo mundo, todos os negros e negras saiam do país em pleno século XXI como medida de reparação social. Ou seja, quem é o vilão? É a própria instituição. Se pega o Embarque Imediato, que é a terceira narrativa do Trilogia do Confinamento, são dois cidadãos, né? Um africano, descendente de Agudás, que são os ex-escravizados que foram enviados de volta,
foram de volta, foram de volta para a região africana, ali, região do Benin, que se encontra com um jovem ocidentalizado negro brasileiro doutorando, indo para a Alemanha. E eles são retidos no aeroporto por terem perdido seus passaportes de identidade. Mais uma vez, a retenção da mobilidade do ser, ela é organizada por leis, por regras, se não leis, regras de espaços mínimos, né, organizados. No campo de batalha, que são 2 soldados também que têm uma guerra interrompida, porque a instituição da guerra interrompe por falta de munição. Ou seja, parece que tem sempre uma vilania, que é a vilania da administração pública. A gente pode pensar assim, quem está por trás da administração pública ou privada são seres humanos, né? E quem são essas figuras? Qual é a cor dessas figuras? Mas nessas narrativas desses meninos, já que está falando de jovem de periferia, que eu tenho lido no Melanina Acentuada, e aí agregando as minhas 3 narrativas desse livro que eu falei agora, Trilogia do Confinamento, posso agregar também aqui o livro Preto de Ariel. A vilania, ela é sempre depositada nesse lugar da administração pública. Isso é uma expressão de uma voz, não é uma criação, né? Isso é uma expressão criativa de vozes negras sobre uma ficcionalização do nosso mundo real prático. Ou seja, a gente entende que o nosso grande inimigo está justamente nessa constituição legislativa, né? Quem está legislando isso? Essas leis estão a favor de quem? Então, ela surge nas histórias de ficção e nas poéticas negras, que é o nosso assunto aqui, elas surgem personificadas assim, quase que sem face, mas com uma vilania ativa. Elas não estão presentes ali, mas estão ativas. É um pouco um substrato do que a gente vive na sociedade. A gente não sabe quem é que deu a ordem, mas a ordem é de prisão. A gente não sabe quem... Entendeu? Assim, a ordem vem sempre de um lugar que aparentemente ninguém sabe onde é, embora saibamos. Mas, assim, nunca é da figura que está ali em ação, na linha de frente. Então, assim, dialoga muito com o que a gente questiona ou conversa atualmente, trazendo à baila essa questão do racismo estrutural, que o professor Silvio Almeida está retomando, né, que é um pensamento já do Clóvis Moura, de uma galera que vem aí. Mas, enfim, essa discussão que está agora espraiada nesse momento da estrutura de um pensamento racista, a gente entende que parece que não é uma pessoa, é uma organização, seja ela privada ou ela pública. Eu penso, através das leituras dessas obras, desses meninos de periferia, desse portal, que a turma está ligada, assim, nesse sentido. Apesar deles não terem acesso à literatura instituição que a gente, né, coloca, eles estão criando a sua própria literatura e se lendo, e se relendo. Né? Já que a gente não tem acesso aos livros, a gente cria os nossos próprios livros. E é muita escrita. É muita escrita. Quem quiser, tiver interesse, entra lá no Melanina Acentuada. Tem mais de 200 obras escritas. E vocês vão perceber essa vilania depositada no lugar que é da instituição e que dialoga diretamente com esse racismo estrutural. Então, respondendo a sua pergunta, parece que a juventude periférica ela está cada vez mais namorando uma literatura criada por ela mesma e identificando agentes no mundo real prático, né, que fortalecem essa estrutura racista. Então, é mais ou menos assim que eu imagino, que vejo essa questão. Hamilton? Sou eu? Querida, eu acho o seguinte, a primeira questão... Será que estão me ouvindo? Estamos sim. Estou ouvindo. Ah, desculpa, viu? Que às vezes congela aqui para mim, eu acho que tá... Desculpa aí. A primeira questão para mim, a primeira necessidade é que tem que chegar nesses jovens. A obra de arte, o livro, a palavra, o rascunho, o muro pintado, a pipa, tem que chegar nos jovens. Não dá para a gente criar esse pensamento e esse pensamento ficar circulando dentro da torre, ficar circulando na cidade cercada, na cidade permitida. Aí mais um conceito da antinegritude, né? A necessidade de destruição do mundo e dos protocolos de sociabilidade, né? Essa boa educação que nós temos, né? Quer dizer, nós temos muito boa educação, nós nos adaptamos ao que querem de nós, ao que querem ouvir de nós, a gente tem que fazer exatamente o contrário.
só para você ter uma ideia sobre chegar nos irmãos, nós temos uma editora, e eu queria aproveitar, antes que acabe a live, dizer às pessoas aí que estão aplaudindo, que estão dizendo, queria ouvir a fala de Alder, a fala de Hamilton, de Maré, se quiser pode fortalecer essas falas, compra aqui, ó, compra de nós, chega aí, doutor André está aí, várias pessoas estão aí, compra para fortalecer. E esse livro aqui, esse livro, Teoria Geral do Fracasso, quem faz o prefácio dele, né, quem faz o prefácio desse livro, eu posso falar agora o nome, é um prisioneiro da penitenciária Lemos de Brito. Esse prisioneiro, ele ficou mais de 20 anos preso e ele foi assassinado no ano que ele ficou livre. Ele foi assassinado no ano que ele foi livre. Ele que fez esse... Então tem que chegar nessas pessoas. A gente tem que parar de desconsiderar as pessoas pretas. Inclusive a ideia de periferia, para se referir a nós, é uma ideia que a gente precisa rever, a gente precisa tirar do nosso cotidiano, do nosso repertório, porque nós não somos de periferia. O preto, sobretudo os de pele preta, nós somos o centro do problema. Nós somos o centro do problema. Repito, por que é que destruíram o Quilombo de Palmares? Por que é que destruíram, Canudos com tanto ódio? Por que mataram as meninas do Cabula com tanto ódio? É porque nós somos o centro do problema. Nós não somos periferia de nada. Nós somos o centro do problema. Certo? Se a gente souber a força que nós temos, não sobra para ninguém. Então, nós escrevemos para chegar para essa juventude, e essa juventude, só que a gente não pode chegar para essa juventude como se ela não tivesse saber, como se ela não tivesse capacidade de organização. As pessoas ficam dizendo, porque tem que vir para o partido para se organizar. Elas desconsideram que tráfico de droga é trabalho. Tráfico de droga é organização. Agora, é uma organização tão racista como a organização do Carrefour, que contratou esses garotos para receber uma graninha para falar sobre, para apaziguar o racismo deles. Né? Para apaziguar o racismo deles. É uma estrutura branca, porque não dá a possibilidade para esses jovens eles terem a vida e liberdade. Esse livro aqui, o Salvador Cidade Túmulo, como todas as obras da Reaja, da editora Reaja, são lançados dentro da cadeia. Não dá para dizer que nosso povo não lê se você não faz lançamento do livro, do seu livro, para o nosso povo no beco, onde ele trafica, onde ele bebe, onde ele dorme, onde ele ama, onde ele mora, onde você próprio, escritor, saiu. Não dá para dizer que as pessoas não leem. A gente lança na cadeia. E um jovem que está preso agora, doutor André está aí, ela pode confirmar comigo, está preso na penitenciária Lemos de Brito, vai escrever uma resenha do livro preto de Ariel que eu vou publicar. Eu posso ler um trechozinho aqui, bem rápido, que responde, que dialoga com essa questão? Ariel, esse jovem Ariel, um menino que ama livros. Ele adora livros. Né? E aí, ao longo do tempo, ele vai passando por vários percalços e ele fica numa solitária. Ele recebe, de forma imaginativa, pode ser ali um surto psicótico, mas ele recebe constantemente a visita de Lima Barreto. E ele começa a escrever o livro dele, eu não posso dar spoiler. Aí ele cria a União dos Pretos Livres e a Ordem dos Arqueiros de Zeferina. Zeferina é uma mulher preta, Davi conhece ela de cabo a rabo a história. É uma preta. A Polícia Militar do Brasil foi criada para derrotar a Zeferina e não derrotou. Foi criada para isso, não derrotou uma arqueira preta. Aí, a União deveria atuar com os pretos do interior do Estado, onde a polícia os massacra e os grileiros e fazendeiros os matam. Haveria tomada de terra, criação de gado e eles plantariam os próprios alimentos.
a União criaria um banco para realizar pequenos financiamentos e investimentos até chegarem a um patamar de tomada de sua própria economia. Se recusaria a ver seus recursos financeiros sendo drenados para os brancos. Nas comunidades, deveriam tomar em suas próprias mãos os supermercados, os mercadinhos, as casas de material de construção e, principalmente, as escolas. Sempre a escola. O documento íntimo de Ariel repetia a necessidade de implantar escolas. O livro mental de Ariel propunha em 10 anos um levante nos moldes dos levantes dos malês, cercando os quartéis da polícia, a administração do Estado e declarando a Bahia um país africano na diáspora, um território livre para os pretos se desenvolverem. Esse livro Preto de Ariel, chegou na juventude. Está aí, na juventude, está espalhado. E um jovem encarcerado vai fazer a resenha dele. Esse livro propõe uma coisa que nós já estamos fazendo. Nós temos uma escola, nós temos aliados no campo, e nós podemos fazer isso e assim construir o Estado que nós queremos. O Estado não é essa utopia marxista, minha gente. Larga essa utopia marxista de uma tomada, de um poder, não sei aonde. Larga, o Estado é agora. O Estado é você alimentar sua família, criar uma escola na comunidade, entende? Se juntar com uma pessoa como Aldri, que é uma pessoa importante, que pode fazer nossa voz se ampliar. Eu já estou propondo, Aldri, nessa live aqui, uma reunião com você, lá na escola. Você já visitou a escola? Estou propondo uma reunião com você, para a gente ampliar essa luta aqui para uma perspectiva prática, de ampliação de voz. A gente precisa fazer alianças. Antônio Conselheiro fez aliança com indígena, fez aliança com sertanejo, fez aliança com todo mundo que chegava. Nós, para derrubar esse Estado, a gente precisa criar nossas alianças. Alianças reais, alianças que mudem essa situação toda e acabar com os protocolos de sociabilidade, entendeu? A gente tem que ser mal-humorado mesmo, a gente tem que ser zangado mesmo e zangada, a gente tem que ser mal-educada, comer de mão, a gente tem que invadir um lugar como nós, do movimento de poetas maloqueiros, que invadíamos as vernissagens, que as pessoas iam todas pomposas, bem vestidas. Sabe como foi que a gente lançou esse livro aqui? Dentro da nossa quebrada. Sabe como foi que a gente fez? Convidando um monte de gente. Aí apareceu o pessoal da classe média branca para o recital, tiveram que ser revistado na entrada, revistado, tomar baculejo, abre a perna, papa, todo mundo assustado, pensando que era assalto. Porque aquelas pessoas que eram nossas amigas, elas foram ali, mas elas achavam que nós somos os monstros, porque nós não somos humanos. Por mais confortável que seja a sua situação, por mais confortável, você não está a salvo das sequelas que o racismo provoca em qualquer preto nessa sociedade. Não está a salvo. Neymar não está a salvo com todo o dinheiro que ele tem, entendeu? Pelé não está a salvo. Como é que chama, esses pretos agora que chegaram aí na moda, que daqui a pouco acaba tudo isso aí, que eles vão ganhar bem dinheiro e vão enjoar disso. Enjoar desse negócio de ficar representando a gente. Entendeu? Eles vão enjoar, mas são eles que estão, né, dando linha, dando corda, mas nós precisamos romper esses protocolos. A gente precisa amar nós. Eu preciso ser educado com Davi. Eu preciso ser educado com os pretos. Eu preciso ser educado com a tia na comunidade. Eu não posso dar palavrão na frente da tia, porque a moral dela não aceita isso e eu vou respeitar a moral dela. Entende? Eu não vou ficar fumando maconha e dizendo que eu sou descolado na frente da vovó. Entende? Eu não vou ficar jogando lixo na minha comunidade onde eu moro. Eu preciso ser educado com o meu povo. Eu preciso amar meu povo, eu preciso casar com gente preta, ter filho preto, porque senão acontece o que aconteceu com, como é que chama, Gilberto Gil, que você tratou disso, né, muito lindamente, né, Davi? Como Gilberto Gil, que deixa a herança política, o capital simbólico, deixa tudo para as meninas brancas, que depois vai dizer assim, mas eu sou filha de Gil, eu sou bisneta de Gil, quem é você para falar de mim? Aí vai sacudir assim o ombro, quem é você para falar de mim? Eu sou bisneta de Gil, aí vai bater
vai fechar na minha frente. Na minha frente, não. Eu amo gente preta. Tanto o amor afetivo, o amor sexual, o amor humano. Amar gente preta. Aprendam com Jovina Souza. Nós precisamos amar as pessoas pretas. Comprar das pessoas pretas, frequentar as pessoas pretas, beijar as pessoas pretas. Nós precisamos fazer isso. Isso é um código de reiniciamento de um mundo novo. Você quer reiniciar o mundo como? Com um monte de gente mestiça se achando branco? Se negando? Gente que não gosta dos seus próprios... A gente fala tanto em África e a gente não gosta da aparência dos nossos ancestrais? Que zorra é essa? Que lógica é essa? Que loucura é essa? Entende? Assuntos difíceis, né? Romper os protocolos é isso. Eu sei que os brancos estão aí ouvindo. Eu sei que os brancos... Só que eu não acredito, se me permite mais um comentário, eu não acredito nesse negócio de debater branquitude, fazer cadeira de branquitude, ficar convencendo os brancos de que eles são uma raça do ponto de vista... eles têm uma sociabilidade, que não sei o quê. Os brancos, eles são super-humanos, sobre-humanos. Os brancos, eles sabem disso. Os brancos, eles são quase invisíveis para o terror. Os brancos não tomam baculejo. Os brancos não são maioria na cadeia, não enlouquecem. Os brancos são sobre-humanos. Mais uma vez, esqueçam os brancos. Esqueçam os brancos. Os brancos estão muito bem, obrigado. Agora, eu pergunto aos brancos, toda vez que eu estou numa palestra presencial, eu pergunto, aí eu estou vendo os brancos, eles se manifestam. Eu pergunto, como é que você se sente sendo branco? Como é que você se sente na propaganda do shampoo? Como é que você se sente sendo branco? Tem que dizer como se sente, porque a gente é um livro aberto. A gente fica falando aqui, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Os brancos não falam nada deles. Agora, quem tem que falar são os negros. Eu vou me preocupar com os brancos, estudar os brancos. Eu quero estudar as viabilidades para a gente viver no mundo bom aqui mesmo. Eita. Mari... A cabeça fica formigando numa dimensão, não cabe nessa live, minha gente. Davi, você vem fazer uma gira desse tamanho aí, responsabilidade é sua. Essa pergunta ela é muito complexa, eu acho ela escorregadia, eu acho ela perigosa, digamos assim, sabe? Porque eu acho que é meio presunçoso pensar nesse tipo de uma produção de conhecimento que está sendo despejada de uma certa maneira como algo que ensina as pessoas da periferia. Acho que tem uma dimensão colonial e tutelar dessa ideia de representação, sabe? Então, assim, a Milton falou isso, me incomoda muito esse aspecto de representante da raça, me incomoda muito, sabe? Eu acho que é um projeto bem sucedido da branquitude achar que nós somos um uníssono, né? Ou querer desenhar a gente em algum tipo de aspecto totalizante. Então, eu estou mais interessada na polifonia preta, né? Eu estou muito mais interessada na polifonia preta, eu estou mais interessada na reformulação dos materiais pedagógicos para que eles minimamente se reconheçam através da produção de conhecimento nossa, para que eles possam se potencializar para produzir o que é importante para eles. É situado, produção de conhecimento é situado, entende? Então, eu acho que a gente tem que discutir mais quais são as condições necessárias para estimular o desenvolvimento dessas poéticas. E como a Audrey disse, são muitas poéticas, né? Nos contextos ditos periféricos, que aí eu concordo, por exemplo, com a Milton, né? O periférico é o centro, né? Eu penso assim, esse é o título do meu trabalho do mestrado, né? Da minha dissertação, o periférico é o centro, a contribuição da poesia negra para a decolonialidade. Então, acho que é importante a gente ter acesso ao que a gente tem produzido e gerar condição dessa juventude ter motivação para estar vivo, para estar construindo as suas poéticas, suas narrativas, dentro desse lugar no Brasil, que é essa topografia da crueldade, né? Dentro desse contexto de medo, dentro desse contexto de cerceamento. Então, assim, dentro dessa pergunta, eu não penso como meu trabalho representa nada, eu sou uma dessas vozes dessa polifonia e quero me conectar com as produções de conhecimento que estão sendo feitas dos mais diversas geografias assim brasileiras, né? Eu estou interessada mais em aprender com os contextos diferentes do que em achar que eu tenho algo a ensinar, assim.
nesse sentido, sabe? E eu acho que evidenciar a nossa necessidade de aprender nesses territórios diferentes é o suficiente nesse caso, né? A gente precisa evidenciar que nós temos o que aprender com essas produções de saber situadas dessas topografias, né? Eu acho que o Brasil deve aprender mais do que ensinar mais nesse caso e nesses termos. E Hamilton, olha só, ele implode a porra toda, fica complicado, entendeu? Fazer essa conversa aqui. Preferi uma mesa de bar, não vou mentir. Então, assim, aí falou até do Gilberto Gil, se a gente entrar nessa dimensão, e aí eu queria até linkar aqui, só para falar bem por alto o que Aldri falou, que me interessa propriamente muito, esse aspecto da descolonização do ser, da dimensão do ser, e da intersubjetividade, da subjetividade negra, que é algo que me interessa e me motiva a pensar. Vamos parar para pensar. Essas personalidades negras, que são muitas, é Gilberto Gil, você quer outro exemplo? É Fanon, que casou com a Branca, você quer outro exemplo? Itamar Assunção, você quer mais um exemplo? Vamos pensar aqui o Abdias. Qual mais exemplo a gente precisa para entender que muitos exemplos, que existe uma dimensão que, embora esses pensadores todos estejam falando, né, para fora sobre a necessidade de um aspecto de união negra, para dentro existe uma dimensão de colonização do ser que é absurda. Ou a gente se refunda e se dedica de fato a pensar na dimensão da subjetividade nossa, ou a gente avança teoricamente, mas na prática a gente para, entendeu? Então a gente avança na teoria e daqui a pouco a gente, ai, nossa, que lindo, eu sou representante da raça, eu sou representante da poética negra, agora eu sou representante das artes visuais negras, agora eu sou representante do cinema negro. Quer dizer, isso é uma estratégia horrorosa que está sendo muito bem sucedida entre nós. Então, essa ideia do representante da raça me incomoda demais, e a ideia de uma estética única, a ideia de unidade me incomoda muito mais. Eu estou extremamente interessada na polifonia, e acho que a gente precisa pensar em criar condição da polifonia, sabe? Eu acho que isso é fundamental, assim. Me soltem! Me larguem! Tirem suas mãos de cima de mim! Pessoal, como organização aqui da mesa, eu vou pedir, por favor, para que todos realmente mantenham seus microfones fechados. Tá bem? Tá tudo bem? Foi você, Léo? Teu microfone tá desligado. Você queria falar alguma coisa? Tiago, sim, sou eu. Não se preocupa não, deve ser a dona Randra. Ela deve ter saído para pegar o lençol lá na corda, lá no varal, e a polícia acabou capturando ela por causa daquela medida provisória lá. A medida provisória é muito clara. Cidadãos com traços e características que lembrem, mesmo que de longe, uma ascendência africana, a partir de hoje, 13 de maio de 2025, deverão ser capturados e deportados para países africanos, com o intuito de reparar o gravíssimo erro cometido pela União. Essa medida prevê a volta desses cidadãos e de seus descendentes para terras africanas em caráter de urgência. Mas, Léo, vem cá, por que ela saiu de casa então? Ela não estava sabendo dessa história toda aí, da medida provisória? Devia estar sabendo sim, Thiago. Ué, então ela enlouqueceu? Enlouqueceu nada, eu a conheço bem. A dona Randa sempre achou que não tivesse uma melanina acentuada. Vocês estão pensando o quê? Que vão me levar para a África? Isso é um absurdo. Eu não tenho melanina acentuada. Eu sou parda. Parda! Está aqui, na minha certidão de nascimento. Eu sou parda. Para que país vocês vão me levar, hein? Para Pardolândia? Para Pardolende? Vocês enlouqueceram? Aí, Thiago, ela acreditou no conto da certidão. A gente, ó, na nossa certidão também colocaram, ó, pardo. Colocaram o pardo pra gente. Eles queriam, estatística, né, Thiago? Eles queriam forjar um país de uma melanina mais branda mesmo só no papel. Agora, ó, a coitada vai lá, ó, ali se acreditando só uma pessoa parda, que a medida provisória não ia atingi-la. Pegou. Os policiais, ó, bem enxergaram a pigmentação dela.
Reparem bem na minha pele. Eu sou melanina suave, clarinha. Vocês estão cometendo um engano. Me larga, me soltem! Gente, essa foi um trecho do Na Bíblia Não de Audrey, com algumas adaptações que a gente fez. O que é que você achou, Audrey? Cara, eu achei incrível. É uma situação dolorosa, né? Mas aí, uma parte da nossa poética tem muita ironia. Quando eu leio lá o texto dos meninos e meninas, né, desse portal, tem muita ironia, né? Tem muita utilização da alegria de forma subversiva, né? Eu me diverti assistindo aqui. Toda essa confusão de subjetividade da pessoa negra que não se acha negra e é pardo. Na minha certidão também tem pardo. E cada vez que eu vejo um ator fazendo esse texto, que foi criado, inclusive, um mês depois que o Obama assumiu lá nos Estados Unidos, né, com toda confabulação de simbologias que aquela eleição no país norte-americano poderia causar no mundo, toda vez que eu vejo essas cenas lidas, assim, que cada vez mais as pessoas estão lendo mais e representando e apresentando também nas redes, nesse teatro virtual, eu fico tocado, assim, como é atual essa confusão subjetiva no qual a gente foi colocado, né? Quanto é urgente essa autodescolonização de negros e não negras, assim, e o quanto ainda a organização pública, a administração pública e privada ainda é vilã, né, disso tudo, né? Uhum. Parabéns aos atores, fiquei muito feliz com a leitura. A gente vai abrir para a questão, né, do chat. Se tiver alguma questão aí para os nossos convidados, a gente pode abrir o microfone e falar também. É a primeira questão, isso? Tá. Para Milton Borges. Hamilton, você foi direto, reto, certeiro. Escolas, horta, filmes, territórios, juntar pessoas, acolher humilhados, fazer. Não adianta cobrar de quem está tranquilo, calmo e satisfeito. Querer sangue da barata. Ou a gente faz para viver, ou a gente fica na queixa. Quero ler você e conhecer a reagem. Beleza, mão. Só é mão ou mana? Como foi? Mana. É mana. Ó, aqui, ó. Quer ler a reagem, mana? Aqui. Chega aí no chat, aqui, ó. Olhar por entre grades, Vidas em Poemas, doutora Andréa Beatriz. O livro Preto de Ariel. Salvador, Cidade Túmulo. Segunda edição. Se você quiser ler em inglês ou presentear, é só chegar em nós. Eu acho que seria uma boa vocês presentearem esses livros. E aí é bom comprar dois, um para você e um para dar à pessoa lá da comunidade. Entendeu? Presentear as pessoas, né? É isso. Ele tá perguntando, eu posso falar uma coisa, só acrescentar uma coisa bem rápido, Davi? Pode. Essa questão que a irmã colocou aí é importante. A gente precisa acabar com o coitadismo. Sabe? O coitadismo. Quem falou isso foi Fernando Conceição. Né? Ele citando as pessoas que foram fazer protesto contra os negros da casa, que foram lá no Carrefour, sentar em ar-condicionado, pegar um dinheiro, enquanto a turba, enquanto os quilombolas estavam queimando, a escrava estava queimando o Carrefour, eles estavam lá para acalmar aquela turba. Mas também tem gente criticando eles que pega dinheiro igual, entende? Pega dinheiro da Fundação Kellogg, pega dinheiro que é uma estrutura racista, secular, que criou alimentos para deixar os pretos fracos, pega dinheiro
da Open Society, que é um cara lá da Open Society que desgraça com o nosso povo, investe em arma, que é a mesma arma que vem matar a gente, pega dinheiro da Fundação FO e faz da vida da gente um livro aberto, desde os anos da ditadura, a Fundação FO que investiu em pesquisa para auxiliar a ditadura nas Américas. Esse pessoal não tem vergonha de pegar esse dinheiro, não, e fazer grandes coquetéis, são grandes coquetéis, paga passagem para todo mundo, aí o povo vai em São Paulo, fica em hotel caro, para discutir a nossa desgraça, são coitados, porque eu sou coitado, porque eu não tenho escola, eu sou coitado porque eu sou preso, eu sou coitado porque eu não tenho comida. Nós não somos coitados, os negros nunca foram coitados, nunca! Nós temos uma arquitetura própria nas favelas, porque nós não somos coitados. Nós temos uma culinária própria, porque nós não somos coitados. Nós criamos uma estrutura religiosa de diversas matizes, porque nós não somos coitados. Esse coitadismo dessa classe média preta, idiota, ranzinza, essa classe média obesa, essa classe média que fica comendo comida, como é que chama? Fica comendo comida vegana. Esse pessoal, entendeu? Esse pessoal já foi cancelado, porra, pela história. A história vai cobrar deles. Eu acho que o pessoal acha que eu sou zangado porque eu falo alto. Mas eu não sou zangado, sou uma pessoa boa. Tem mais uma questão de Carmen? Reconectar com sucesso. Essa pergunta de Carmen Luiz Ferreira para a Audrey, né? Esses processos não são inseparáveis, Audrey. Será mesmo que há um primeiro e um depois? Não é essa lógica que devemos tensionar? Se Carmen puder falar, também é bom. Eu entendi a pergunta. Entendeu? Tá. Entendi. Se eu não me engano, tem a ver com a questão das ruínas do colonialismo. Que eu falei que talvez antes da gente pensar na reconstrução desse espaço, esse mundo, depois da ruína do colonialismo, eu coloquei que talvez a gente precise antes destruir ou então fazer uma autodescolonização interna subjetiva. Sim, pode ser ao mesmo tempo, eu concordo, como pode ser um início, primeiro autodescolonizar-se, depois pensar uma colonização. Eu acho que todos os processos são possíveis, assim. Todos os processos são possíveis. Quando eu falo isso, também é um extrato, uma radiografia do que eu estou vivendo no momento, né? No momento eu estou muito focado assim com esses personagens, dessas histórias todas escrevendo, em fazer uma espécie de autodescolonização. Eu estou me revisitando em alguns lugares. Eu tenho percebido também a turma com quem eu dou aula, também dou aula de dramaturgia, de literatura, e não é aula teórica, né? É aula de construção mesmo, cada um construindo a sua história. Eu percebo que, principalmente as comunidades, né? A galera da comunidade tem sempre reconstruindo um desejo de reconstrução de si próprio, assim, né? Não apresenta uma proposta de um mundo depois do fim do mundo, porque aí eu trago um pouco o que o Hamilton traz, né? Que fim do mundo é esse? Que fim do mundo? Será que o nosso fim do mundo já não aconteceu ali com aquele navio vindo para cá, né? Naqueles séculos todos, 17, 17, 18, né? Será que ali já não foi um início de fim do mundo? Então, assim, qual é esse fim do mundo colonial? Então, eu acho que todos os processos são possíveis, pode ser ao mesmo tempo, mas eu penso que talvez esse processo de autodescolonização é bem delicado, assim. Eu tentar construir um mundo, ao mesmo tempo que eu estou me autodescolonizando, talvez essa poética, no meu caso, né? Talvez se eu for construir ele agora, ele vai estar muito colonizado. Então, eu preciso me autodescolonizar. Eu estou falando aqui eu no sentido nós todos, né? De pensarmos esses lugares
de descolonização, e a gente está muito devagar ainda nesse lugar, sobretudo a gente percebe isso com as mortes todas que a gente está vendo espetacularmente nas redes, né, que já aconteciam há muito tempo, mas agora a gente tem uma câmera para mostrar, como diz o Ade Júnior. Então, não sei, reconstruir esse mundo agora, nesse momento, talvez eu, Aldri, não faça isso. Porque eu acho que talvez tenha que ter esse processo interno nas pessoas de se autodescolonizarem, sim, né? Mas eu acho que é um processo também que pode acontecer ao mesmo tempo, se a gente conseguir. Todos os processos são possíveis. Alguém quer mais perguntar alguma coisa, gente? Colocar alguma questão? Alguém tem questão? Ô, Davi, Oi. eu não tenho propriamente uma questão, não. Eu tenho um comentário sobre a mesa. Primeiro, parabenizar todo mundo, para você que organizou, né, esse coro, e dizer que a mesa eu fiquei todo o tempo aqui impressionada como falas, 3 falas tão diversas e podiam ser tão convergentes, puderam ser tão convergentes, né? A fala assim muito lúcida, muito aguda do Aldri, a fala forte e agressiva e radical e necessária do Hamilton, e digamos, a versão poética dessas duas coisas juntas na fala de Maria. Então, realmente, foi uma mesa muito rica, e foi uma mesa que cumpriu um pouco a função, Davi, sabe que eu sou partidária disso, desorganizou um pouco o protocolo, e é preciso que isso aconteça de vez em quando, é preciso realmente dar um choque, né? Entendo, Hamilton, é preciso ficar desagradável, e esse é o papel. Então, eu acho que a mesa está de parabéns. E está de parabéns também a intervenção, né? Muito rápida, a intervenção surpreendente do trio Tiago, Randra e Leonardo, né? Que nos pegou assim, a todos de surpresa. E fez um eco, né? Um eco mais tênue, mas fez um eco à mesa. Eu só queria isso, eu não resisti à vontade de... Na hora que eu não sou muito de elogios, não, mas eu não resisti à vontade de comentar positivamente a mesa. Obrigada a vocês 3 que vieram aqui colaborar. Mesmo não colaborando, Hamilton. E aí, gente? Eu estou muito assim, muito agradecido também, né, por vocês terem aceitado o convite, e eu sabia que são 2 personalidades diferentes, né, 2 vozes, são tons e conteúdos diversos, né, mas todos dentro de uma amplidão da negritude, né? E aí a gente foi pensando logo, né, em construir, e eu estava muito ansioso para chegar esse momento, né, para ver como isso iria ressoar e como isso iria tocar, né, as pessoas. Eu queria saber mais como tocou a vocês, né? Porque são uma força aí, né? Eu posso falar agora, Davi? Pode. Você é o primeiro a falar, né? Já com considerações finais, já que eu vou começar um teatro digital daqui a 20 minutos. A professora falou, né, a professora Eneida, vozes diferentes, mas que encontraram uma convergência. É tão bonito isso mesmo, porque assim, através das minhas andanças aí, por aí, na verdade,
eu tenho sacado o quanto a polifonia é grande, como diz a Maré, são muitas vozes diferentes, são muitos pensamentos diferentes, mas tem um alinhamento de pensamento, de dores ali, até naqueles que não estão sentindo exatamente dores idênticas, né? São dores, algumas mais físicas, outras mais psicológicas. Existe um alinhamento ali de busca que me deixa muito feliz, que parece que todas as vozes divergentes, no sentido, não é divergente no sentido de posição, mas divergente no sentido poético mesmo, né? São poéticas muito variadas. Elas encontram uma convergência, um caminho. Parece que está cada vez mais, apesar de todas as fragmentações do tipo grupo das mulheres negras, o grupo dos dramaturgos negros, enfim, essa demarcação de território, ela tem um lugar comum. Ela tem um final possível de união, sim. As mesas que eu tenho participado, eu tenho percebido isso, e as minhas relações também com os alunos, né? Na verdade, não são alunos, mas pessoas que eu dinamizo escrita, que eu percebo que tem, como eu coloquei, que tem aquela da vilania, que está sempre ajustada numa administração pública, mas, assim, são tragédias, são comédias, são peças irônicas, ou são textos líricos, assim, tem vários formatos, mas que tem as personagens muito idênticas, e os lugares de vilanias estão sempre depositados no mesmo lugar. É o sinal de que existe uma positiva divergência no sentido poético de construção, mas que caminha para um lugar. E essa mesa realmente responde a isso, fazendo voz quanto professora. Quero agradecer muito o convite do Davi. Sempre que possível, me convida. Eu quero estar sempre aqui, conversando sobre diversos assuntos. Assim, na verdade, essa mesa abriu outras janelas, né, que podem gerar outras mesas. Me convidem. Eu gostaria de conversar muito sobre essas questões todas que foram apresentadas aqui, todas essas problemáticas. Não que eu tenha respostas, mas são questões que, como no título diz, né, me atravessa de alguma forma. Né? Eu gosto de discutir essa questão do fim do mundo, aonde é que ele reside, onde é que ele está, é aqui ou foi lá atrás. Para alguns, que fim do mundo é esse? Que o próprio Hamilton apresentou isso como pergunta e eu apresento também como um questionamento. Esse radicalismo, onde é que ele existe? Né? Esse radicalismo pode ter doçura também, né? O radicalismo pode ter formatos também agressivos. O radicalismo significa o quê nesse lugar? É uma outra pergunta que fica. É uma questão estética, poética, ou uma questão de conteúdo? Né? Porque existe também uma dureza na doçura, assim como do contrário. Eu já encontrei várias vezes o Hamilton. Eu fui lá no Reaja, como ele falou, não tenho medo de vir aqui, eu fui lá, não tenho medo mesmo. É maravilhoso, eu quero mais vezes ir lá, inclusive aprender mais coisas. Mas é isso, uma mesa muito provocativa, sempre que puder me convidem. Meus colegas de mesa também, Maré, adorei encontrar você aqui, ouvir sua voz, assim, a sua voz, sua respiração. Foi muito bem-vinda, muito legal conhecer a pessoa falando, né? Que a gente conhece às vezes só no trabalho. A Milton já conhecia. Obrigado a todos. E eu queria, na verdade, deixar um livro aqui de presente. Eu não sei como é que vai ser. Isso aqui é a trilogia do confinamento. Tem 3 obras minhas. Uma delas vocês encenaram hoje aqui, o Namíbia, segundo o Campo de Batalha. A fantástica interrupção de uma guerra bem-sucedida. E a terceira é o Embarque Imediato, que é aquela peça que os dois perdem a identidade e ficam presos numa sala de segurança do aeroporto. Eu queria deixar de presente aqui, eu vou deixar para o Davi depois decidir ou definir, mas é um presente para todos que estiveram nessa sala e nos deram a generosidade da escuta, tá bom? Aldri, você pode encostar o livro na câmera, por favor? Encosta na câmera mesmo. Meu Deus, o que foi? Ó, chegou. Já tá no Rio de Janeiro. Mas Então, esse aí você entrega para Davi também, para a gente ter 2 exemplares. Adorei a brincadeira, mas que legal que a literatura poética negra está indo, está passando através das telas, está chegando nas pessoas. Fruam literatura negra, comprem o livro Preto de Ariel, é incrível, eu estou no meio da leitura, enfim, poética negra sempre. Gente, eu vou ter que sair, que eu vou entrar em cena daqui a pouco, e beijo para todos. Obrigado, Aldri, valeu. Chamaremos, viu, Aldri?
Beijo. Beijo. Quer fazer Essa Audrey para ficar só um pouquinho aí, por favor, Davi. Audrey, saiu. Oi. Só um pouquinho, Audrey, só um pouquinho. Você. Aí eu já vou responder, viu, Davi, e me despedir também. Tá. É porque eu não vejo esse conceito de maré é maravilhoso, né? Polifonia, entende? Polifonia. Eu não vejo essa diferença que foi colocada aqui, absolutamente não vejo qualquer diferença na nossa perspectiva, no nosso ponto de vista. A gente tem caminhos diferentes às vezes, mas, de um modo geral, todos nós estamos buscando a emancipação do nosso povo. Ninguém tem uma verdade, cada um tem a sua verdade, mas a gente tem se encontrado em vários momentos, né? Quer dizer, a gente mesmo, a gente encontra as pessoas e a gente já chama logo para o nosso projeto e ela vai dizer onde é que ela pode estar, onde não pode estar. Eu estive num júri de cinema, num festival de cinema, que eu estava em debate, né, nesse júri, aqui estava em debate o trabalho de Audrey, por exemplo, e as pessoas estavam debatendo, o corpo de júri estava debatendo, porque a gente está votando nas obras porque é negro. Eu digo, não, porque tem qualidade, é porque é bom, entende? Então, você não precisa falar uníssono, senão seria extremamente chato. A outra coisa é que eu não sou radical. Eu não sou radical, absolutamente radical. Se eu fosse radical, nos momentos que nós colocamos mais de 5.000 pessoas na rua, nas várias marchas que nós fizemos, sendo que nós fizemos uma marcha internacional que colocamos 64.000 pessoas no Brasil nas ruas, a gente tinha queimado tudo. Isso quer ser radical. Eu acho que eu preciso ser radical, entende? Porque no momento eu estou conversando, eu estou falando. Se isso for radical, radical são os brancos. Os brancos são radicais. Os brancos se mantêm na estrutura do poder, em várias estruturas do poder, permanentemente. Eles se mantêm, inclusive, na nossa chefia, mandando na gente, nos explicando, falando como... a mesa que teve anterior, gente, teve uma moça que agradeceu que era fã da branca. Os brancos são assim, os brancos não gostam, inclusive, que se fale deles enquanto brancos, mas o tempo todo falam da gente. Eu não sou radical, eu sou moderado. E eu não acho que Audrey é moderado. Olha a obra que ele fez, Namíbia não. Essa obra de Audrey, outro trabalho que ele fez, foi extremamente radical. Um momento que a gente estava em guerra racial na Bahia, com uma greve de polícia militar. A obra dele explicava as mortes. Como que ele não é radical? Tá entendendo? Então, criar esse negócio de que você é radical, você é moderado e você é água com açúcar, nós não aceitamos. Eu não aceito, eu não sou radical. Eu sou moderado, sou amoroso, recepciono bem as pessoas, escrevo poesia, fico dentro de casa, faço os trabalhos domésticos. Eu não sou radical, mas eu quero ser radical. Nós precisamos radicalizar o processo, porque a nossa radicalização de processo, ela é coletiva, ela é gradual, ela vai sendo construída aos poucos. Eu acho Davi extremamente radical, com essa voz suave, com esse jeito tranquilo. Davi cria coisas maravilhosas e duras e pesadas. Davi estava com a gente quando a polícia matou os meninos no Cabula, ele estava com a gente, entende? Antes disso, ele estava dando, você lembra aquele curso de formação que você foi da Reaja? Ali na entrada da Engomadeira, num buraco que a gente conseguiu lá como sala de aula? Então, porra, nós somos... E estava em todas as outras passeatas também no centro de Salvador. Isso. 5.000 pessoas na frente do quartel da Polícia Militar, dizendo à Polícia Militar, vocês hoje não matam ninguém. E eles estavam ligados que se a gente quisesse ligar ali, a gente queimava tudo nessa cidade.
certo? Isso é quando a gente for radical. Por enquanto, o que a gente está dizendo é o seguinte: vamos se organizar, voltar para o campo, tomar terra, se alimentar bem, se fortalecer, treinar boxe, capoeira, ficar bem da mente, largar essas porra dessas drogas, os meninos mais novos que tiver aí, ou que for ouvir depois, parar de ficar faltando aula dentro da universidade para fumar para ir para a boca, para pegar maconha e pegar pó para a menina branca, porque ela depois, quando passar esse tempo todo que ela está fumando, ela vai ter a herança dela, entende? Ela vai ter a herança dela e ela vai mandar nessa zorra toda. Ele vai mandar nessa zorra toda. Quem foi o reitor negro da UFBA? Quem foi a reitora negra da PUC? Bora conversar, porra. Não tem espaço para nós. Não tem lugar para nós nessa estrutura que os brancos criaram para eles. Os brancos são radicais, duros, violentos. Não nós. Foda. Muito obrigado, Davi, e todas as pessoas que ficaram até agora nos ouvindo. Eu que agradeço demais. Pretendo encontrar com você em outros eventos. Pode me chamar, que eu estou sempre colado, né? Você sabe disso. Só agradecer mesmo. Estamos juntos aí e vamos nessa. Mari. Quero fazer uma consideração muito breve. Primeiro, eu gostaria de falar, assim, agradecer muito o convite do professor Davi, porque acho que, não sei, na verdade, qual era a proposta pedagógica dessa mesa, mas acho que o Simples Encontro já tem uma pedagogia bem própria, né? Acho que, em relação ao achatamento das nossas complexidades, foi uma grande aula, né? Acho que perceber as nossas particularidades, o encontro das nossas subjetividades, eu acho que ele é bastante pedagógico mesmo. Acho que você fez uma junção, uma gira muito bonita. Estou muito feliz de ter me encontrado. Quero encontrar pessoalmente, viu, Hamilton? Hamilton também, Aldri também. Estou super afim desse encontro. Valeu, Maré. Prazer enorme te ouvir, aprender com você. E concordo com você. Acho que a gente tem uma perspectiva muito parecida, mas estamos em dimensões diferentes, em lutas diferentes, na mesma luta, mas em lugares, ocupando lugares diferentes. Eu acho que é sobre isso, na verdade. Assim, a gente precisa ocupar todos os espaços. Fico muito feliz que a gente tenha caminhadas próprias e que a gente esteja conquistando em frentes diferentes. Acho que essa é uma dimensão da luta. E a mesma perspectiva que a gente tem é porque nós estamos afim da saúde para a gente. A gente está querendo gozar a vida, né? A gente está tentando desenhar estratégia de sobrevivência. Isso aí une a gente independente de qualquer coisa. Essa é a nossa língua própria, né? Que é o que a gente está trabalhando juntos de formas diferentes aqui. Então eu achei o encontro, fico super feliz com o convite. Obrigado a todo mundo que está ouvindo também. Acho que o tempo é muito pouco, a normatização é muita, é difícil estabelecer uma narrativa dentro de assuntos tão complexos e tão diversos. Acho difícil mesmo promover um encontro, uma dimensão histórica, política tão grande, dá vontade, a Milton estava falando, eu já fico com vontade de abrir o microfone e falar junto. Então, assim, esse formato de live, esse formato virtual, ele é delicado também. Me incomoda um pouco com essa roda normativa, de que fala um pouco uma pergunta, uma resposta. Acho que, enfim, para a profusão de ideias é um pouco limitado o formato, mas fico extremamente feliz assim com a possibilidade da gente gerar escuta coletiva para todos esses ecos. Assim. Então, muito obrigada pelo convite. Quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do trabalho, pesquisa. Estamos aí produzindo conhecimento há muito tempo. Obrigado, Mari. Obrigado, Hamilton.